quero cumprimentar a todos os telespectadores, neste momento, que está nos assistindo pela NGV TV, Canal 9, e todos aqueles que amam de verdade a Deus, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, independente de denominações, independente de qualquer crédulo. Mas nós queremos aqui nesta manhã fazer uma oração especial, uma oração especial de Ano Novo, para que Deus venha abençoar todos os irmãos que estão me assistindo neste momento agora. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero agradecer, meu Deus, por mais uma vez eu estar aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero agradecer, meu Pai, todos esses telespectadores que estão me assistindo agora, Senhor. Pai, independente de igreja, de denominação, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Pai, nesses lares agora. Entra com a Tua poderosa mão, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, esta família. Vai abençoando este casal. Vai abençoando, meu Deus, todo aquele que crê nesta palavra, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, iniciando mais um ano, Senhor, de graça e de bênção, enchendo os seus lares, meu Deus, de unção e de poder, Senhor. Pai, visita cada lar, meu Pai, neste momento. Essas pessoas, meu Deus e meu Pai, que estão assistindo esse programa, Senhor, abençoa elas também. Se alguém está neste momento, meu Deus, com a enfermidade, com a dor, Senhor, cura ela, transforma, meu Deus e meu Pai. Ó Jesus querido, eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, que esse ano, meu Pai, seja de maravilha para todos nós, que esse ano seja, meu Pai, uma porta aberta, meu Pai, para todo aquele, Senhor, que quer assim, eu quero crescer na vida, eu quero ser alguém na vida, Senhor. Então ajuda essa família, ajuda esse casal, abre, meu Pai, abençoa essa empresa, Senhor, que está meio, meu Pai, dependente de alguma coisa, que ela seja independente este ano, que dependa somente de Ti, meu Deus. Assim, Jesus querido, eu quero te agradecer. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu quero neste momento agora levar uma palavra muito importante para todos os telespectadores, para que venham ouvir e guardar no seu coração. Vamos tirar neste momento a dúvida de alguns irmãos e irmãs que às vezes pensam e dizem: meu Deus, hoje nós vivemos pela graça, mas aqueles que morreram, Senhor, antes de conhecer a Ti, Senhor, antes de conhecer a Tua palavra, ó Deus, muitas vezes tem pessoas, até da minha família, que já morreram, nunca leram a Bíblia, pois nem ao menos sabiam ler, não sabiam escrever, nem ao menos tinha uma igreja perto de onde eles moravam. Mas a palavra de Deus aqui nos ensina e explica, para que nós não ficamos tristes e aborrecidos por aqueles que morreram sem conhecer a Tua palavra. Então diz aqui em Romanos capítulo 2, versículo 1, ela diz: a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julga, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Muitas vezes nós estamos preocupados em julgar o nosso irmão. Muitas vezes nós estamos preocupados aquele que está em nossa volta, pelo vezes algum erro que ele comete. Mas, irmãos, temos que preocupar é conosco mesmo. Nós temos que ajudá-lo, aquele que precisa, aquele que anda fraco na fé. Muitas vezes ele está indo na igreja, mas ele não está entendendo aquilo que o pastor, o pregador está falando. Para isso tem que ter doutrina na igreja, doutrina da palavra de Deus. Não doutrina de usos e costumes, mas doutrina da palavra de Deus. Então muitos vão para a igreja e quando eles começam a conhecer a palavra, eles começam a julgar as pessoas, começam a julgar aquela igreja, começam a julgar aquele homem do jeito que ele anda, que ele faz. Aqui o Senhor diz: tu que julgas o teu irmão,
Estás fazendo o mesmo, ou quem sabe pior do que ele? Muitas vezes nós não aceitamos aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque nós dizemos, isso não é de Deus, porque eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Aquele entendimento que eu tenho dentro de mim, então eu estou certo, o meu irmão está errado, aquela igreja está errada, aquele pastor está errado. Então todo pastor, na sua igreja, ele tem a sua doutrina. E ele, com certeza, ele abre a Bíblia e explica capítulos e versículos para que você venha entender. E muitas vezes nós não queremos entender. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que faz a nossa vontade. E aí depois ainda queremos julgar o nosso semelhante. Queremos julgar o nosso irmão. Talvez ele é meio errado, meio tortinho, mas ele ainda está mais direito do que aquele que julga. Então, a igreja não foi aberta para julgar ninguém. E muitos daqueles membros que estão dentro da igreja, que pensam que são e não são. Tudo Deus colocou no seu tempo certo. Tempo para ser obreiro, tempo para ser diácono, presbítero, evangelista e pastor. Muitos esperam 2, 3 meses, já são consagrados um cargo maior. Ou estão lá 2, 3 anos, mas ele está sendo abençoado. Então aquela bênção dele, que ele já está 2, 3 anos diácono, ou 2, 3 anos presbítero, mas ali ele está sendo abençoado. Deus está usando ele abundantemente, porque ele não está preocupando com o cargo, ele não está se preocupando com as coisas que os outros vão dizer, mas ele está preocupado com ele mesmo. Não, eu tenho que fazer a minha parte para que Deus possa me levantar. É Deus que levanta. É Deus que nos leva, é Deus que nos traz. Deus nos dá vida, Deus também nos tira a vida. Então aqui diz essa palavra, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Quem nos julga é Deus, não é o homem. Quando nós pretendemos julgar alguém, nós estamos passando na frente de Deus. Estamos tirando aquilo que era para Deus fazer. Muitas vezes o nosso irmão está levando um fardo meio pesado. Tem quem sabe, ele está sendo provado por Deus. E nós queremos, muitas vezes, aparecer e tirar o fardo, tirar aquela prova que Deus colocou naquele irmão. Mas não adianta de nada. Quando Deus dá aquela prova, nós temos que passar pela prova. É nós que temos que sair daquela prova através de cada atitude de cada um. Às vezes uma prova é maior, outra prova é menor, mas depende da nossa atitude, a nossa fé. Eu tenho que tomar atitude e dizer, Senhor, até quando vai esta prova? Senhor, o que estou fazendo de errado? Conversa com Deus. Eu converso com Deus quando eu vejo que algo não dá certo. Senhor, o que está acontecendo? Isso o Senhor vai falar para mim. Vou sair mais brevemente da prova, porque eu estou querendo sair. Eu estou questionando a Deus, não porque Deus não fez para mim, porque eu não fiz para Deus. O meu questionamento com Deus é porque eu tenho certeza que alguma coisa errada eu estou fazendo. Não é Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. Deus é o Deus da hora. Então depende de cada um de nós. Agora, se eu fico dentro da igreja, porque eu já sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou pastor, e eu ficar apontando o dedo para os outros, julgando meus irmãos, aí com certeza Deus vai me julgar também. Não julgues para que não sejas julgado. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Então nós temos que fazer a nossa parte para que Deus venha nos abençoar abundantemente. Ou despreza as tuas riquezas da tua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Não leva não. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Muitas vezes, aparentemente parece que eu estou bem, mas o meu interior anda irado com alguma coisa. O meu interior não está de paz, não está de acordo com alguma coisa. Então eu fico o quê? Preocupado com meu irmão. Dentro da igreja acontece muito disso. Quando às vezes irmãos estão há anos com a gente, quando o irmão às vezes é consagrado, o outro não é, aquele fica irado, porque eu estou mais tempo na igreja e Deus não fez nada para comigo. E aquele chegou depois de mim e ele já está consagrado, já está um cargo maior que eu, já tem cargo maior na igreja. Pois é, irmãos, porque nós não tomamos nossa atitude, ficamos julgando que tem que julgar Deus. Se Deus usou o pastor para fazer aquela unção
com aquele irmão, porque aquele irmão já é mais digno de ser usado nas mãos de Deus como diácono, como presbítero, como evangelista ou pastor. Não queira ser pastor, não queira ser presbítero. Espere o tempo de Deus. Deus vai usar o seu pastor para dizer: agora você, irmão, você está preparado. Mas você fica irado no seu coração, você, na verdade, muitas vezes nem se converteu, se convenceu que é crente. Mas não é assim. Nós temos que, é o tempo do Senhor, é o tempo de Deus. Então muitas vezes pergunta: mas pastor, como é que eu vou fazer para eu mudar? Tome uma atitude, coloca o teu joelho, a tua boca no pó e ora a Deus. Conversa com Deus: Senhor, faça como Salomão. Pediu para Deus sabedoria, ele não pediu nenhum benefício, não pediu nenhuma prosperidade. Ele pediu para Deus sabedoria. Peça para Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu discernir o certo do errado. Onde é que eu estou errando, Senhor? Me ajuda, me mostra. Daqui a pouco, dentro da igreja, Deus vai usar o irmão daquele e você vai ser abençoado. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Não adianta eu querer fazer algo de mim. Não adianta eu querer fazer uma coisa que não é de Deus, só para ganhar recompensa. Não, eu vou ajudar aquele irmão. Eu não vou na igreja. Tá? Não gosto muito de igreja, mas eu dou um sacolão para aquele, eu ajudo esse, eu ajudo aquele irmão. Irmão, não adianta de nada. Muitos fazem assim: eu não dou os dízimos na igreja, mas eu dou um sacolão no valor do dízimo para aquele irmão. Irmãos, oferta é oferta, ajuda é ajuda. Agora os dízimos é do Senhor. O dízimo é para a casa de Deus. Não adianta você querer compensar. Um erro não compensa o outro. No versículo 7 de Romanos 2, diz assim: a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procurar glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Você está vendo? Desobediente na verdade e obediente no erro. Não adianta, irmão. Você faz uma coisa, mas não faz a outra. Como diz Mateus 23, diz: você dá o dízimo do cominho, do endro e da hortelã, mas não faz as outras coisas da lei. Você dá uma coisa, mas não dá outra. É você que quer compensar. A compensação é você. Não, você tem que estar consciente do que é de Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Dê ao homem o que é do homem, e a Deus o que é de Deus. Então não mexa naquilo que é de Deus. E diz no versículo 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Está vendo? Tribulação, angústia sobre todo homem que faz o mal. Muitas vezes eu penso que estou fazendo bem, estou fazendo mal. Entendeu? Mas, Senhor, onde é que eu estou errando? Você está indignado, você tem angústia no seu coração, você anda angustiado com alguma coisa, você anda angustiado no teu trabalho, você não se dá bem com o seu colega de trabalho. Deus não vai te recompensar. Um erro não compensa o outro. Você tem que fazer essa e sem cancelar aquela, sem anular aquela. Entendeu? Então diz aqui no versículo 10: glória, porém, honra e paz qualquer que faz o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Também fazer o bem para aquele que serve a Deus e também ajudar aquele que não serve a Deus. Você está vendo? Aquele que serve a Deus, aqueles judeus que são seguidores de Cristo. E também os gregos. Então, quer dizer, muitos gregos, como aquela mulher, né, que disse: Senhor, a minha filha está endemoniada. Mas o Senhor disse: eu não posso lançar o pão aos cachorrinhos. Primeiramente aos filhos de Deus, então depois aqueles. Então faça a obra de Deus, mas nunca deixando aqueles que, porque não são de Deus, eu não vou ajudá-lo, eu vou abandoná-lo. Não, irmãos, nada disso. Nós temos que estar sempre juntos, os dois caminhando junto, a lei e a graça junto. Eu não preciso ver da lei, por quê? Porque eu estou vendo a graça, mas tenho que respeitar a lei, né? Se eu vou com o carro e a lei é 80, eu passo em 100, provavelmente a lei vai me multar, a lei vai me punir, porque eu desobedeci a lei também. Então nós temos que fazer uma sem omitir aquela, né, a outra. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Foi aquilo que eu falei no começo aqui. A minha avó morreu com 90 anos, não sabia ler nem escrever. Ela morreu com 90 anos, que já faz uns 40,
Mas ela nunca foi uma igreja, porque perto da casa dela não tinha igreja. Ela morava num sítio. E assim, então tem muitos que morreram, né, pela ignorância espiritual. Muitos morreram sem conhecer a palavra de Deus, porque nem ao menos sabiam ler. Mas eles sabiam a verdade. Eles sabiam o que é certo e o que é errado. O próprio Senhor Deus coloca na consciência de cada um o certo e o errado. Eles sabiam que se matassem, eles iam presos. Eles sabiam que se eles roubassem, era pecado, eles iam para a cadeia. Eles sabiam, eles conheciam a lei, então eles viviam só pela lei. Eles não sabiam ler nem escrever, mas eles sabiam da verdade, eles sabiam que eles andavam debaixo da lei. Então era pelas suas obras que eles eram compensados. Se eles fizessem obras maus, seriam punidos. Se fizessem obras boas, seriam compensados por Deus. Então, eles viviam pelas obras da lei. Porque não sabiam ler e escrever. Hoje nós sabemos ler, sabemos escrever. Hoje nós estamos na igreja. Então, nosso pecado é pela graça. Nós sabemos também. Hoje nós sabemos muito mais do que eles quando nós erramos. Nós temos que estar conscientes da verdade e da mentira. Do certo e do errado. Como eu posso pregar uma coisa e eu vivendo outra? Como eu posso estar falando de Jesus se eu lá fora estou enganando meu irmão? É pecado. Eu sei que é pecado. Eles também, na época, também saberiam que era pecado roubar. Eles sabiam que era pecado mentir. Eles sabiam. Disso eles sabiam. Então, se eles sabiam que era pecado, se eles sabiam que não devia roubar de ninguém, pelo contrário, eles eram muito mais justos do que nós hoje vivendo pela graça, conhecendo a verdade. Eles eram muito mais justos. Eles, portanto, quando eles plantavam, eles combinavam um com o outro. Ó, amigo, tu me dá um saco de feijão, eu te dou um saco de arroz. Aquele que colhia mais, então eles faziam uma permuta. Eles trocavam e eram honestos. Eles não precisavam de papel, de recibo, não precisavam de contrato, apenas de boca, porque eles sabiam que não podiam enganar o seu irmão. Então eles viviam pelas obras da lei. E esses que fizeram lá pelas obras da lei, que roubaram e mataram, também vão ser julgados pelo Senhor Jesus, no dia do juízo final. Aqueles que fizeram boas obras vão ser julgados pelas suas boas obras. Então, irmão, está bem claro aqui. Não importa que você não sabe ler nem escrever, mas você conhece a verdade. Você conhece aquilo que Deus colocou no seu coração, porque o próprio Deus lhe coloca na sua consciência. Todos que nascem, já nascem aprendendo que temos que obedecer a Deus. Temos que obedecer os mandamentos da lei de Deus. Se é pecado roubar, é pecado matar, é pecado adulterar. Eles sabiam. Até a minha avó que faleceu, ela dizia que era pecado cortar o cabelo. Você veja só. Sem ler, sem saber escrever. Morreu analfabeta. Era pecado, ela andava de vestido curto. Ela dizia que era pecado. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da verdade. Então eles estavam vivendo, a salvação deles dependeu pelas obras da lei. A lei deles é que se roubasse era pecado, se mentisse era pecado, se traísse era pecado. Houve morte, houve sim, mas vão ser julgados por Deus. Ou por que motivo mataram, quem sabe tinham suas razões. Eu não posso julgá-la, nós não podemos julgar, mas quem pode julgar é só o Senhor nosso Deus. É por isso que eu digo, irmãos, cada um fique aonde está, ajudando aquele irmão que é fiel, crente, e aquele também que não é crente. Para aquele que não é crente também, venha um dia, está no mesmo caminho que você está. Nós somos o espelho, nós somos o bom exemplo. Jesus é o caminho, mas nós temos que mostrar para eles quem é o caminho. Qual é o caminho da salvação? Qual é o caminho que nos salva? Com certeza, eles vão dizer, é Jesus. Hoje todo mundo já sabe que Jesus veio para salvar. Pode alguém falar o contrário, dizer isso e aquilo, mas 90% crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Crê que Deus enviou seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Porque a Bíblia diz que desde lá, do princípio do mundo, lá quando nós nascemos, nós já fomos predestinados a sermos filhos de Deus. Fomos só predestinados. Agora, aquele que quiser. Amém. Aquele que não quer também não podemos forçar, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolher o caminho que nós devemos andar. Então, eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer também aos telespectadores que
me assistiu agora, que eu ouvi esta palavra. Quem sabe até não sabia dos seus antepassados que morreram sem conhecer a palavra de Deus. Mas hoje você fica sabendo que muitos de nós, ainda hoje tem pessoas que são analfabetos, mas sempre tem família, pelo menos ler, escrever, fazer o seu nome, ela sabe.